direito à vida, liberdade de expressão. Pode botar liberdade de opinião, pode botar Estado laico. Primeira vez que isso começa a ser divulgado, defendido, a laicização dessa organização que a gente chama de governo. Ou seja, galera, é o começo do nosso mundo, pô. Mas é o começo. Ainda amarrado com várias coisas. Então, assim, o iluminismo que a gente vai comentar aqui, ele vai de três formas. Eu vou falar com vocês sobre as transformações da ciência, depois sobre as transformações econômicas e depois o mais importante, que são as transformações políticas. E eu sei que muito disso aqui o Vieira vai comentar com vocês também em algum momento, ou já comentou, não sei. Mas vamos por partes. Então, primeiro, vamos entender o nascimento do racionalismo desse senhor chamado Descartes. A grande frase que marcou esse momento é: penso, logo existo. Então, qual é a ideia? A minha existência não está atrelada a um sopro divino, não está atrelada a uma vontade de Deus. A minha existência está atrelada à minha capacidade de raciocínio. Se eu não raciocínio, eu não existo. Por isso, Descartes é um cara que fala, mano, tudo que a gente olha para o planeta tem que ser através da razão. E a gente tem que buscar explicações racionais para isso. Porque a galera começa a pensar o seguinte, mano, teve um furacão na Flórida. Pô, Deus tá puto com a Flórida. E aí a galera começa a pensar, pô, mas Deus tá sempre puto com a Flórida, porque tá sempre tendo furacão ali. E aí, pô, choveu 3 meses no Vietnã. Eles fizeram algum problema lá. Aí tu fala, pô, todo ano, na mesma época, chove no Vietnã. Então, assim, essa galera começa a ver que existem padrões e esses padrões podem ser estudados, analisados, talvez até mesmo previstos. E aí vem, pô, Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, todo mundo começa a olhar e explicar por toda. Então, quando o senhor Newton estava lá dormindo debaixo da macieira e puf, caiu a maçã na cabeça dele, ele olhou e falou assim, cara, se eu largar essa maçã 2 trilhões de vezes, 2 trilhões de vezes ela vai cair. Então, irmão, existe uma força sobre nós. E ele vai chamar essa força de quê? De força G. Agora, o Newton percebeu o seguinte, se ele joga a maçã daqui, abre um buraco assim no chão. Se ele joga a maçã daqui, abre um buraco assim no chão. Se ele faz isso, pá, abre um buraco desse tamanho. Então, quer dizer, a velocidade final é diferente, de acordo com a altura. Então, a massa dessa maçã, mais essa força G, gera o quê? Uma aceleração. E dependendo de onde você jogue ou a força que você adicione a ela, a força final vai ser diferente. Aí ele fala, pô, mas a maçã também chega uma hora que se destrói, né? Então, a gente percebe que 2 corpos nunca vão lugar ao mesmo lugar no espaço. E uma hora a Terra se afunda, outra hora a maçã se destrói. Porque toda ação gera uma reação. E a partir dali, o Newton começa a explicar tudo que a gente entende como movimento dos corpos. E cria as quase sagradas leis de Newton. Mas ele trabalha com pressão, ele trabalha com uma porrada de outra coisa. O Newton, que cria o mecanicismo, é um padrão que a gente tem até hoje, pô. Qual é o cara que vai relativizar, não, mas que vai complexificar mais as ideias newtonianas? É o senhor Einstein. Pô, o Einstein morreu em 1955. Então, quando o Einstein fala, ó, ação e reação, ela não é aplicada a partículas de luz, pô, maneiro, Einstein, não tinha como o Newton fazer um negócio desse. Ó, o tempo é relativo, porque existe uma dobra temporal, se você estiver mais próximo de um corpo massivo, o tempo passa mais devagar do que se estiver mais distante. Porra, Einstein é um absurdo, né, cara? Agora, tinha como Newton prever isso? Não tinha como. E aí eu penso o seguinte, quando tu atravessa a rua, tu atravessa com Einstein ou com Newton? Eu atravesso com Newton, meu irmão. Eu não vou chegar no meio da avenida, tá vindo um caminhão e eu falo, o tempo é relativo. O tempo é relativo é um cacete. Eu sei que aquela massa de bater contra a minha massinha, eu vou explodir e vou dar adeus, né? A minha matéria vai para baixo. Então, quer dizer, tá aqui o cara, isso já no século XVII. Antes da grande revolução científica mesmo, quer dizer, é a revolução científica, mas antes do iluminismo no auge. E aí nós temos o senhor Francis Bacon. Bacon é o cara do empirismo. O que é o empirismo? É a criação do método científico que a gente conhece hoje. A gente, cara,
tem tanta influência de informação de tantas coisas, e agora a gente está vendo toda essa questão da fake news, né, da montagem das informações e tal, e a primeira coisa que quando alguém te fala, você fala assim, você viu aonde? Você leu aonde? Ah, eu li no El País. Pô, legal. Tá, beleza. Então, mas aí quem escreveu? O que esse jornalista está fazendo? O que ele quer fazer? Você começa a questionar. Isso é um método científico. É um método de investigação. E isso vale para qualquer ciência. Não é só para a ciência da natureza, o alquimista lá, o químico que faz explodir, igual o Alanzinho no começo da abertura do ProEnem. Isso vale para as ciências humanas. Eu tinha um professor na faculdade que falava assim, não me importa o fato, conte-me as versões. Porque depois que o fato histórico aconteceu, ele não existe mais. O que existe é o que as pessoas vão contar, vão assinar, vão registrar. Por isso que o historiador ele é o quê? É um investigador. Ele vai olhar para um fato, ele vai lá ver o boletim de ocorrência, ele vai lá entrevistar as pessoas que viram o fato, ele vai pegar o relato do diário, vai pegar qualquer coisa, informação que tem ali, vale pra gente. Isso é um método científico, que todos vocês vão passar por isso na faculdade. Chega lá para se formar, a galera acha que história é tu ler um monte de livro, né, fumar um orégano e escrever. Pô, minha monografia saiu aqui como se fosse um romance. É um cacete, mano. Tem que ter método, referência bibliográfica, tem que ter referência, tem que ter formatação. Pô, é um saco, mano. Tem que ter toda a metodologia. E vocês vão passar por isso independente da carreira. Porque a partir do momento que vocês entram na universidade, vocês são cientistas. Sociais, naturais, isso é uma outra história. E quem começa a padronizar esse processo é o Sr. Bacon. Se ligaram? Então, o racionalismo, ele começa a vir com essa ideia de que a ciência pode explicar tudo e que um dia ela vai ocupar o lugar de Deus. Então, não estou falando de Nietzsche, tá, gente? A frase do Nietzsche é Deus está morto, não é isso. Esses materialistas começam a falar que essa ciência, ela vai matar Deus. Então, o que é matar Deus? É roubar dele aquilo que ninguém tirava. A capacidade de explicar o que não é explicável. Não, agora a ciência explica tudo. Então é como se Deus não existisse mais. E o que seria o corpo dele? A igreja. E isso é uma soberba da ciência. Porque a ciência, por maior, mais complexa, mais fantástica que ela tenha sido até hoje, a gente está começando a esperar respostas de alguma suposta vida extraterrestre em 2029, com as sondas que nós enviamos há 10 anos atrás. Imagina se vem... Pô, caraca, meu irmão, a gente tá falando de outras coisas. Eu lembro, pô, o salto de tecnologia da minha infância para agora é um negócio absurdo. É um negócio assim que eu nunca imaginei que eu fosse, pô, ligar um botão e passar o YouTube para minha televisão e que houvesse como é que se fala? Um acesso tão rápido a qualquer clipe da história. Ficava lá vendo MTV até de madrugada para ver alguma coisa. Então, a gente não sabe o que daqui a 50 anos vai nos aguardar. E ainda assim a religião nunca morreu, pô. Porque a religião, ela é uma invenção humana. Todas as civilizações, em todos os lugares do planeta, desenvolveram métodos religiosos para si, que é para dar sentido à vida. Então, o erro da ciência é entender que ela pode roubar da religião a fé. E aí não pode, porque a fé não é racionalizada e nunca vai ser. Mas Denis Diderot e D'Alembert tentaram criar um livro que concorresse com a Bíblia. Se existe o grande livro da religião, tem que existir o grande livro da ciência. E aí, em mais de 50 volumes, nasce a primeira enciclopédia, uma tentativa de sistematizar todo o conhecimento humano em uma só obra. E aí, hoje em dia, esses volumes, que já foram milhares, cabem em um único celular, né, cara? Impressionante. Mas, então se ligaram que a ciência está se transformando no que nós conhecemos hoje, beleza? Agora vamos para o campo econômico. Para o campo econômico é mole, cara. Para o campo econômico, você sabe o que eles querem? Liberdade. Ou seja, a não intervenção do Estado na economia. É a mão invisível do mercado. É a lei da oferta e da procura. É agora. Ah, professor, é o liberalismo? É. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que são duas correntes. Uma francesa e uma inglesa. Então nós temos o liberalismo inglês, beleza? E nós temos os fisiocratas franceses. A fisiocracia. Eles defendem a mesma coisa.
a não intervenção do Estado e o mercado livre. A mesma coisa, tá? Ambos defendem a mesma ideia. Agora, eles têm uma diferença brutal. Para os fisiocratas, que é a galera que falou essa famosa frase, né? Laissez-faire, laissez-passer, que le monde, blé, 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 não lembro o final. É o deixa estar, deixa acontecer, que o mundo gira por si só. Então eles são liberais pra caramba. Todo mundo é liberal aí. Só que para os fisiocratas de Turgot, que chegou a ser ministro da Economia da França, o mais importante, a parte produtiva mais importante de um país é a agricultura. Para eles, a Inglaterra tem a maior produção de tecido do planeta, mas ela tem a maior produção de lã do mundo. Ela tem a maior produção de algodão do mundo. Então, necessariamente, a origem é a agricultura. Então, mesmo que as fábricas despertassem por aí, quem tivesse o maior campo agrícola do mundo seria o mais rico de todos, porque dependeria deles. Então é uma ideia meio maluca, mas é maluca a gente olhando de agora, né? Na época, a Revolução Industrial estava acontecendo, mas não existia um caminho que diria assim, ó, não, quem tiver indústria vai vencer a história. Não era, então existiam percepções econômicas diferentes. Tanto que alguns historiadores chamam eles de capitalismo agrário. Porque para eles a agricultura é a origem de tudo. É da agricultura que sai tudo. E isso atrapalha muito o desenvolvimento francês, porque a França compra essa ideia da fisiocracia. E aí a grande diferença desse cara aqui. Por favor, Renan. Esse cara aqui, passei a beça. Esse cara aqui, que é o senhor Adam Smith, brother do David Ricardo, vão lançar o liberalismo econômico, mas com a diferença dizendo que o que gera riqueza é o trabalho. A agricultura é importante, beleza, mas ela não é fundamental. Ela é fundamental, mas ela não é a única forma de obter riqueza. A riqueza vem do trabalho intelectual ou do trabalho braçal, que independe da agricultura. Então você pode carregar a caixa o dia inteiro e ganhar um dinheiro. Eu posso selecionar o dia inteiro e ganhar um dinheiro. E esse dinheiro eu vou comprar tudo no bar. Eu vou lá e vou gastar em pizza. Eu vou gastar em roupa. Não importa, eu estou gerando riqueza para outras pessoas também. Então, dessas duas correntes, obviamente, a que mais vai se propagar pelo mundo é o liberalismo em inglês. Todo mundo esquece a fisiocracia, você não vai esquecer, tá bom? Bom, agora vamos para a parte mais importante da aula, que é o iluminismo político. Agora sim, isso cai todo ano. Não é à toa que eu vou falar e o Vieira também vai falar com vocês. Então, primeiro vamos começar com esse cara. Eu sempre olho para ele e me dá saudade, porque eu lembro do Jorge Jesus. Chamado John Locke. E o John Locke, ele era um parlamentar inglês. Então, obviamente, você entende que ele defende uma monarquia parlamentar. Ou seja, ele defende o modelo que existe no país dele. E ele começa, a grande obra dele, o segundo tratado do governo civil, é criticando diretamente um outro inglês chamado Thomas Hobbes, que é o cara do Leviatã, o absolutista, que eu te contei lá atrás, que é da mesma escola do Maquiavel. Defendia o quê, o Hobbes? Que o rei deve garantir a paz e, para garantir a paz, o rei não pode ser questionado. Então, esse contrato social que ele propõe é um contrato social onde o povo entrega a sua própria liberdade em prol da liderança do rei. O Locke, ele defende o rei. Ele defende a existência do rei. E ele também acha que o rei deve garantir a vida, deve garantir a segurança, deve garantir o bem-estar, que o rei ele deve funcionar como um governante. Agora, existe um limite para ele. Por isso que ele propõe um segundo tratado. O rei ele não pode, de forma alguma, passar por cima de direitos que são naturais e indiscutíveis, como o direito à propriedade, como o direito à vida, como a liberdade religiosa. Então o rei ele não pode fazer tudo o que ele quiser, porque ele está limitado por essa Constituição. Então é um segundo tratado, não é o mesmo tratado que o Hobbes quis fazer. Logo, se o rei desrespeitar qualquer um desses direitos, o Locke é o cara que vai dar direito de rebelião. E isso é o mais importante que tem que saber dele. O que é o direito de rebelião? O Locke está falando, ó, se o rei vacilou,
parte para cima, filho. Porque não pode um povo ficar à mercê dos caprichos de um rei. Então o Locke é o cara que primeiramente escreve o seguinte: existe um limite ao poder do rei. E esse limite são os direitos do cidadão. Por isso que existe um segundo tratado. Ao dar direito de rebelião, ele começa a despertar interpretações iluministas por todos os cantos. Na França nós temos Voltaire. Esse aqui tem essa carinha sorridente porque ele ganhou na loteria. E eu não estou falando de maneira metafórica, não, estou falando real. Ele ganhou na loteria, então era rico. E aí, por ser rico, podia falar abertamente o que quisesse. E tinha recursos para se manter escrevendo, porque o Voltaire foi um cara que escreveu muito. Assim, ele escreveu peça de teatro, escreveu crônica, romance. E, além de tudo, também escreveu obras políticas. É um iluminista de mão cheia mesmo, é um cara que vai criticar várias maneiras diferentes. Ele critica o rei, ele critica diretamente a Igreja Católica. Ele tem um momento que ele nem chama a igreja de igreja, ele só chama de a infame. Olha só o abuso do cara. Ele criou uma crônica, que eu acho que era semanal, que ele falava sempre as histórias de um padre gordo. E era um padre gordo, mal educado, cebozão, que comia a comida dos outros, roubava a quermesse, roubava o dinheiro da igreja, assediava as mulheres, as crianças. Então, assim, aquele padre era tudo que ele queria falar mal da igreja. E aquilo começou a pegar mal, tá ligado? A igreja começou a falar, pô, peraí, o cara tá abusando, tá falando um monte de atrocidade todo dia, e ele começa a ser advertido assim, ó, cuidado aí com o que você escreve, não sei o quê. E aí chega um momento que ele tá revoltado, porque mandaram ele calar a boca, e ele vai escrever a frase mais famosa, que melhor define a liberdade de expressão. Posso não concordar com nada que me dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. O que Voltaire está dizendo? Que a liberdade de expressão tem que ser um direito intocável. E é claro, porque ele mesmo estava sofrendo essa pressão por conta das suas críticas abertas à Igreja Católica. Então, ó, vale uma observação. O iluminismo, diferente do renascimento cultural, ele é um movimento anti-igreja. Ele defende o Estado laico. Ele defende a separação da igreja do Estado. O Renascimento não faz isso. O iluminismo faz. E Voltaire é um desses caras. E aí chega um momento que a igreja queria caçar ele, mano. A igreja ia pegar ele e ele faz o quê? Mete o pé. Foi para a Inglaterra, ficou morando por lá e escreveu um livro chamado Cartas Inglesas, aonde Voltaire elogiava a Inglaterra, aonde existia participação política por conta do parlamento, aonde existia liberdade religiosa, aonde existia um mundo em forma do progresso. E ao tecer tantos elogios à Inglaterra, isso irrita a França, né, cara? Pô, os franceses têm uma rivalidade absurda. E aí um intelectual francês vai lá e escreve um livro falando bem da Inglaterra. E a resposta ao Voltaire vem de um outro autor iluminista, é suíço, mas morava na França, chamado Rousseau. E aí o Rousseau fala o seguinte: me admira Voltaire falar das liberdades de um país, Inglaterra, aonde os trabalhadores trabalham 15 horas todos os dias, sem descanso semanal, aonde morrem de fome e de miséria, onde morrem de câncer ou de tuberculose, onde as mulheres são escaldadas nas fábricas de tinta. É esse o conceito de liberdade que você me diz, Voltaire? Tipo assim, tomou-lhe um pancadão, porque ele falou as coisas boas da Inglaterra, mas o Rousseau foi lá e botou na ferida, falou, pô, é um país que, cara, bota criança na chaminé pra limpar, pô, com 4 anos de idade. É esse o teu conceito de liberdade? E aí tu começa a perceber o seguinte, o Rousseau é mais social, né, cara? E o Voltaire é mais burguês. A burguesia ama Voltaire. O povo ama Rousseau, porque o Rousseau ele vai mais fundo na análise. Já é um cara que está falando de desigualdade social. E aí Voltaire responde, ou seja, virou rinha de intelectual. Quem ganhou isso fomos nós, a humanidade. O outro autor famosíssimo, também francês, é um cara de menor treta, mas um homem que tem
uma envergadura intelectual gigantesca. Montesquieu, ele era um jurista. Por favor, Renan. Obrigado. É um magistrado, um homem das leis, e que vai pegar muitas referências da Grécia Antiga, especialmente de Solon, que é o cara que criou o Elileu, um tribunal em Atenas, que criou a Bulé, uma assembleia em Atenas, ou seja, um cara que estava já organizando o que o Montesquieu deu nome e chamou de divisão em 3 poderes. Para ele, o executivo é o rei. O rei é o chefe de Estado. O rei garante a paz, o rei governa, o rei propõe o cuidado, o rei protege a fronteira, o rei é o cara. Agora, ele compreende o seguinte: uma única pessoa não pode ter o direito, não pode ter o poder de criar todas as leis de um país. Isso é impossível. Se a gente pegar um microscópio agora, ô Renan, quantas pessoas estão aí nos assistindo? Para mais de 1000. Para mais de 1000, né? Então nós somos 1000. Imagina o seguinte, galera. Se eu perguntar aqui sobre pena de morte, sobre legalização da maconha, sobre aborto, sobre redução da idade criminal, eu tenho certeza que a porrada vai comer no chat. Certeza. Então, como pode uma única pessoa criar as leis que vão reger uma nação inteira? Não pode. E é aí que ele cria o legislativo. Então, o poder legislativo necessariamente é um poder coletivo. Tem que ser várias pessoas que representam esse povo que vão criar as leis. Então, não é o rei que cabe as leis. E o rei e o executivo legislativo meio que um modera o outro. Um fiscaliza o outro. Porque são os dois mais importantes para governar. Agora, a organização dos tribunais, a maneira como essas leis vão ser exercidas, julgadas, não cabe nem ao legislativo nem ao executivo. Porque cabe a homens técnicos. Necessariamente são homens do direito. E aí então se cria um terceiro poder, chamado de judiciário, aonde você tem os caras que, depois das leis serem criadas pelo legislativo, vão escrever essas leis, organizar esse sistema para julgar os crimes cometidos pela sociedade. E aí é claro que esses 3 poderes, eles são o quê? Independentes, na teoria. E um não deve se meter no outro, na teoria. Mas é uma maneira de você conseguir chegar o mais próximo de uma justiça social. Porque as leis, elas se mudam assim como a sociedade muda. Ah, mas poxa, tem país que tem a mesma Constituição, mas modificada, remendada. Ah, mas é a lei, pô, mas já foi lei nesse país você açoitar uma pessoa pela cor da pele. Já foi lei nesse país uma mulher não poder votar só porque é mulher. Já foi lei nesse país um monte de coisa, pô. As leis mudam, porque as sociedades mudam, porque as mentalidades mudam. E aí a independência dos poderes é capaz de se modificar junto conosco, entendeu a ideia? Olha para o Congresso Nacional. A gente está vivendo essas últimas 2 semanas um fervilhamento, tá, imenso no Congresso por conta da PL, não lembro o número, mas a PL das fake news, como é chamada. Então você tem uma parte do Congresso que fala não tem que regulamentar Twitter, Facebook, Telegram, nada, porque é a liberdade de expressão, pá. E tem uma parte do Congresso que fala, não, pô, é por esses viés, por essas redes sociais ou por essas plataformas que estão se organizando apologia ao nazismo, ataque às escolas, então eles têm que ser regulamentados. Mas regulamentar isso fere a liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem que estar baseada na segurança da sociedade. É o nosso Congresso. Ah, você gosta da bancada progressista, você gosta da bancada da bala, você gosta da bancada ruralista, você gosta da bancada evangélica. Tem para todos os gostos. Gostemos ou não, o que é o Congresso brasileiro? É uma representação da vontade do nosso povo. E aí, se foi feita, mano, tem que respeitar, porque é o mais próximo da democracia. Então, já aproveito para te falar uma coisa. Qual é a diferença de uma monarquia parlamentar para uma monarquia constitucional? A monarquia parlamentar, quem manda é o parlamento. Ponto. Para cima do rei, para cima da Constituição. Na monarquia constitucional, depende da Constituição. A Constituição é que delimita quem vai nomear os caras do judiciário, quem tem direito de voto para o legislativo, quais são as atribuições do rei, quais não são. Então depende da Constituição.
enquanto a monarquia parlamentar é o parlamento que manda, pode até nem ter Constituição, porque é ele que vai governar e acabou. E o nosso último intelectual, o senhor Jean-Jacques Rousseau, era suíço, mas como eu te falei, educado na França, filho de um relojoeiro, e esse cara é o cara que não é benquisto pela burguesia. Por quê, professor? Porque para o Rousseau, que também vai atacar o Hobbes, na verdade isso aqui atacou todo mundo, né? Até as mulheres ele atacou. Mas o Rousseau, ele falava o seguinte, olha, o homem não é o lobo do homem. O homem, ele nasce bom. A sociedade é que o corrompe. Então o homem, ele é um fruto da sociedade aonde ele vive. Nenhum bicho nasce selvagem e violento. O seu ambiente é que o faz assim. É como se é o exemplo que eu sempre dou. Você pega 2 pitbulls gêmeos. Um você cria como tem que criar. A alimentação, as vacinas, passeia com ele, dá muito carinho, liberdade, educa sem violência. Esse animal vai virar um animal violento quando for adulto? Não, vai virar um bobão, igual qualquer cachorro. Agora o outro irmão dele, tu deixa preso o dia inteiro, solta 3 horas por noite, não deixa o bicho ver a luz do dia, trancafiado em jaula pequena, alimenta pouco, quando tá com fome, dá porrada nele. Como é que vira esse animal adulto que só conhece pouca liberdade, pouca comida e muita violência? Bom, vegano é que ele não vai virar, não é isso? Então, é essa percepção do meio que o pitbull vive, que é a mesma percepção que esse cara tá falando sobre a criança, pô. Porque quando você vê aquela criança lá, cheia de cola, fazendo merda, com um punhal assaltando, aí tu quer matar o moleque, pô. Ele é o pitbull da jaula, ele é o pitbull da violência, ele é o pitbull da carência. Com o animal você entende, mas muitas vezes falta empatia com seres humanos. Aí a galera fala assim, então leva pra casa. Pô, galera, a questão é, a sociedade estragou aquela criança, a sociedade puniu aquela criança com a violência. É uma criança que nasceu sem pai, sem mãe, numa casa com 8 pessoas, que realmente viu a rua, viu a fome, viu a cola, e o Estado é que ela não viu. Então o Rousseau diz o seguinte, se você garante a uma sociedade, primeiro, moradia, para começar, ninguém dorme na rua, segundo, comida, tu já vai ter uma sociedade extremamente menos violenta. Agora, se você ainda garante letramento e acompanhamento de saúde, acabou. Então o que a gente hoje entende com o IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Quais são os países mais seguros? São os países mais ricos? Não. Quais são os países mais ricos? Estados Unidos, Rússia, China. Nem de perto são os mais seguros. E aí depois França, Inglaterra, Alemanha, porrada come, violência. Agora, vai na Dinamarca, Suécia, Noruega, Austrália. Por que lá são os melhores IDHs? Porque lá não tem pobreza. O país pode ser muito rico, mas concentra muito. Essa parte miserável, essa parte pobre, é a galera que vai assaltar, que vai roubar, que vai matar, que vai botar pra fuder o sistema. Agora, se não tem essa parte pobre porque você distribui, eu não estou falando de socialismo, até porque esses países que eu citei não são socialistas. Mas se existe uma força de vontade do Estado em acabar com a pobreza, você não tem o pitbull mal. Essa que é a grande ideia. É você garantir a oportunidade, mas antes da oportunidade você garantir o bem-estar físico do cidadão. Se não garantir, esse cidadão vira o quê? Vira uma fera. Por isso a frase do Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Então o Rousseau, ele ataca a propriedade privada. Ele fala, o primeiro homem que disse isto é meu, deveria ser executado. E é aí que o Rousseau fica assustador para a burguesia. A burguesia fala, que isso, irmão? Tu tá atacando a propriedade? Ele fala, tô. Porque quanto poucos tiverem muito e muitos não tiverem nada, esse nada vai gerar violência. Ah, professor, eu posso falar que ele é um pré-socialista? Não faça isso. Nem existe esse nome. O socialismo é do século XIX, ele é do século XVIII, tá? Então, ele, pelo contrário, ele defende o poder do povo. Ele defende uma democracia. Alguns autores, inclusive, chamam ele de o pai da democracia moderna. Eu não gosto muito desse conceito, mas o socialismo é uma ditadura do operariado, unipartidário, não tem nada a ver. Agora, é óbvio que lá na frente não dá para negar que Marx leu Rousseau, mas não, Rousseau não é um precursor do socialismo, isso está errado, não coloque isso na tua cabeça. E para a gente finalizar, pergunto a vocês, como é que estão os reis da Europa
nesse momento? Meu irmão, estão trancados. Então, assim, tem uma galera que vai enfrentar o iluminismo. O caso mais famoso é o da França, de Luís XVI, e a gente sabe muito bem onde isso vai desembocar. Mas tem muitos casos de soberanos europeus que se adequaram ao iluminismo, fizeram reformas no seu estado e dessa maneira mantiveram seu poder. Esses caras têm um nome importante, são chamados de déspotas esclarecidos. Se eu falar para vocês somente déspota, tu vai pensar no rei. Agora, se eu falar um déspota esclarecido, tu vai pensar no rei que está clareado, esclarecido, iluminado pelas ideias do iluminismo. Essa palavra esclarecido até hoje, tem muitos, os idosos usam, né, assim, fulano fez uma coisa, mas você vê, e é uma pessoa esclarecida, né? O que é uma pessoa esclarecida? Uma pessoa inteligente. Então, imagina, eu sou o rei. Aí chega um cara e fala assim, você é um tirano. Eu falo, não, eu criei um parlamento. Mas você é um fanático católico. Eu não sou católico, mas eu decretei liberdade religiosa. Mas você é um assassino. Pô, mas o parlamento acabou de decretar o fim da pena de morte. Como é que pode? Você roubou a casa dos meus avós, mas agora eu não posso roubar mais, porque tem direito à propriedade privada. Mas é o quê, pô? Eu, hein? Não ferra, meu irmão. Tá me criticando por quê? Eu não absorvei o iluminismo? Eu não fiz reformas no meu estado? Então não enche o meu saco. Eu sou um déspota, mas eu sou um déspota esclarecido. Ou seja, eu governo baseado nos ideais iluministas. O caso mais famoso que eu te contei tem 2 semanas atrás, em Portugal, é o senhor Marquês de Pombal, que vai expulsar os jesuítas do Brasil, que vai tirar o ensino religioso das universidades portuguesas, que vai perseguir uma família nobre chamada Processo dos Távoras. O Pombal permitiu a produção de manufatura no Brasil, não aconteceu, mas a ideia era reduzir a dependência com a Inglaterra. Então é um cara muito mais inteligente. Professor, mas por que não deu certo? Porque depois que o Dom José I morreu, a Maria I, que a gente chama de Maria Louca, ela assume, e aí ela não gostava do Pombal, vai demiti-lo e ele mete o pé de Portugal para não morrer. Mas a gente tem o caso do Conde de Aranda, que era inclusive o rival de Pombal, eles são da mesma época. A Catarina II na Rússia, que vai decretar liberdade religiosa na Rússia. Olha só, Rússia aristocrática, czarista e tal. Então, esse é o iluminismo que vai agora influenciar para a semana que vem a Revolução Americana e na outra semana, uma das minhas aulas favoritas, a poderosa Revolução Francesa. Mas eu te conto isso na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.